Boa noite a todos que estão nos acompanhando via YouTube e também Instagram. Ontem nós tivemos um probleminha na nossa transmissão ao vivo e nós decidimos agora fazer gravado para que você possa ter acesso a esse conteúdo tão maravilhoso. Palavras que edificam, palavras que tocam o coração, palavras que fazem com que você seja alimentado espiritualmente. Eu tenho certeza que nesse propósito de 40 dias, Deus ele tem feito grandes coisas na sua vida, tem feito também na sua família, só que nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus, elas são sementes e ela leva um tempo para que ela possa germinar. Muitas vezes você está nesses 40 dias e você diz assim, mas pastor, não aconteceu muita coisa na minha vida, eu não vi ainda muita coisa de Deus acontecendo, mas fique perseverante, porque vai acontecer. É só você não desanimar, é só você não se entristecer, mas guardar a fé. E o bom que fazendo dessa forma gravado, nós conseguimos também passar esse vídeo para o YouTube. Antes nós conseguíamos fazer apenas a transmissão via Instagram, agora nós vamos ter tanto no Instagram quanto no YouTube. E também estamos tendo o culto presencial aqui, normalmente às 7 horas da noite, aqui na igreja de Piracicaba, nós temos o culto presencial, ou seja, se você quiser estar conosco aqui, você é muito bem-vindo e nós estamos fazendo normalmente o propósito, tá? Tanto pela internet quanto pessoalmente, presencialmente. Nós também temos, queridos, a possibilidade de você estar nos visitando e recebendo aí um presentinho. Nós temos entregado para todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, mas vem aqui presencialmente, nós estamos entregando esse presentinho que é uma joia. Aqui dentro tem um óleo para você consagrar a sua vida, para você consagrar a sua casa e ser muito abençoado, tá certo? Então se você vier nos visitar aqui em Piracicaba, você pode receber aí esse óleo. E talvez você esteja em outra cidade. Nós temos também Igreja Expansão na cidade de Araras, né? Então se você nos visitar também no domingo, lá nós temos culto presencialmente 9 horas da manhã no domingo, tá? E aqui em Piracicaba, presencialmente, o culto de domingo é às 18h30. Tanto aqui quanto lá em Araras, se você nos procurar, nós vamos entregar esse presente para você aí, essa joia que vai abençoar não só a sua vida, mas também a sua casa, o seu trabalho, através da consagração que você faz, através da unção. Muitas pessoas perguntam, pastor, mas por que nós devemos ungir a nós mesmos? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que é ungido é consagrado, é separado para o Senhor. Mas a Bíblia também diz que a unção ela cura enfermidades. Então nós sabemos que existem enfermidades não apenas no corpo físico, mas também enfermidades mentais ou enfermidades na alma, que são o que nós chamamos de doenças aí psicossomáticas, né? A depressão, as síndromes de pânico e tantas outras doenças que nós vemos. Nós acreditamos que a unção ela tem poder para curar enfermidades. Então, se você deseja receber essa joia, é só você nos visitar tanto aqui em Piracicaba, domingo às 18h30, como em Araras, às 9 horas da manhã. O endereço está aí no Instagram e você pode nos visitar, ok? Será muito bem-vindo e nós nos alegraremos com você. A partir de hoje, então, essa palavra será gravada, mas nós temos também o culto presencial aqui em Piracicaba, ok? Durante a semana de segunda a sexta-feira às 19 horas, domingo 18h30 e também em Araras 9 horas da manhã no domingo, ok? Vamos para a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa noite, uma palavra maravilhosa. Eu vou chamar essa palavra de sobre a rocha. A leitura está em Lucas capítulo 6, do versículo 47 até o versículo 48. Olha só o que diz essa palavra. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa,
cavou, abriu funda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Todos nós estamos edificando uma casa. Essa casa é como se fosse as nossas vidas. A todo momento nós estamos edificando as nossas vidas, seja sobre a rocha ou seja sobre a areia. Quando Jesus fala sobre construir essa casa sobre a rocha, ele está falando sobre a prudência de quem pratica a palavra de Deus. A pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, ele está construindo a sua casa sobre a rocha. Ou seja, a palavra de Deus é o alicerce dessa casa. Por mais que venham lutas, por mais que venham dificuldades, essa casa dificilmente ela cairá. Por quê? Porque ela está alicerçada na palavra. A própria Bíblia vai afirmar que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ou seja, ela está muito bem fundamentada, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Então nessa noite, escolha não somente ouvir a palavra, mas também praticar. Sendo assim, a sua vida estará sendo construída sobre a rocha e você não ficará com medo quando vier as fortes tempestades, as grandes inundações e assim por diante. Como nós vemos nesse texto, o homem prudente, ele cava uma vala funda para lançar os alicerces. Em outras palavras, Jesus está pedindo que nós venhamos nos aprofundar no conhecimento da palavra dele. Nós precisamos ler a palavra dele para que nós venhamos produzir essa profundidade. Uma pessoa que não lê a palavra de Deus, ela nunca vai ter profundidade, porque ela não está alicerçando a sua vida sobre a rocha. Ela precisa ler a palavra de Deus para que essa vida ela tenha profundidade. E a diferença, queridos, entre uma pessoa que constrói a casa sobre a rocha e a outra que constrói a casa sobre a areia, está na realidade na escolha de onde essa pessoa vai construir a sua casa. Sobre a rocha, como eu já falei, que é a palavra de Jesus, ou sobre as emoções, que são as areias. As nossas emoções, ela é como se fosse areia, ou seja, ela é levada pelo vento, ela é levada pela chuva. Então não adianta nós basearmos a nossa vida naquilo que nós sentimos. Porque muitas vezes as nossas emoções, elas nos enganam, não é verdade? Você já acreditou numa palavra de uma pessoa que parecia ser honesta? Aos seus olhos ela era honesta, só que ficando um pouquinho mais perto dessa pessoa, você viu que ela não era aquilo que ela demonstrava? Você também já passou por uma situação em que você disse assim dentro de casa: nossa, hoje está calor, só que quando você saiu para a rua você sentiu frio e percebeu que os seus sentidos te enganaram? Você já olhou para o céu e, não encontrando nuvens nenhuma, chegou à conclusão de que não choveria e de repente veio uma grande tempestade? Pois é. A vida de quem não coloca a sua casa sobre a palavra de Deus, ela é baseada nas emoções. Então, às vezes ela está bem, às vezes ela não está. Se ela tem uma boa notícia, ela fica bem. Se ela tem uma má notícia, ela fica mal. Mas pensando comigo, todos nós recebemos más notícias. Todos nós somos bombardeados por más notícias. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo onde uma menina de 14 anos, ela decidiu tirar a vida. Ela pulou na frente de um caminhão e ela simplesmente tirou a sua vida com 14 anos. Pensa comigo, como assim uma criança de 14 anos tira a própria vida? Porque muitas vezes a criação dessa criança, ela é em uma família que se baseia nas emoções. Então, às vezes a mãe está bem, às vezes o pai está bem, mas se essa criança fosse ensinada no caminho do Senhor,
dificilmente ela tiraria sua própria vida, porque ela teria a certeza de que Deus não perde o controle, de que Deus é soberano, que Deus sabe todas as coisas. Então ela nunca tiraria a sua própria vida. Mas como ela não tem uma perspectiva de futuro, ou seja, ela depende das suas emoções, ela acordou num mau dia e decidiu tirar a sua própria vida. Quantas pessoas estão vivendo assim, não é mesmo? Ela depende das emoções para ela estar bem, mas isso não tem sabedoria. E não tem sabedoria porque nós não conseguimos controlar as nossas emoções, mas nós conseguimos controlar a nossa razão, nós conseguimos controlar os nossos pensamentos. Então, mesmo que as nossas emoções, elas mudem, nós podemos tomar conta daquilo que nós pensamos. Por isso que nós precisamos decidir colocar a nossa vida sobre a palavra de Deus, que é a rocha. Que nessa noite você venha colocar a sua família, a sua vida, o seu trabalho, tudo sobre a rocha. Ou seja, em outras palavras, você vai ler a Bíblia, você vai buscar conhecimento da palavra, você vai praticar essa palavra no seu dia a dia e assim ser muito abençoado. Assim, não só você será abençoado, mas também todos que estão ao seu redor, porque você se tornará uma fonte para as pessoas que estão ao seu redor. Uma casa bem construída, ela não serve de abrigo para apenas uma pessoa, mas ela serve de abrigo para toda uma família. E é aqui que muitas pessoas estão falhando. Elas acreditam que a vida delas diz respeito a somente ela, mas não. Quando nós estamos construindo a nossa casa em Deus, nós estamos construindo também a nossa casa para a nossa família. Não somente nós somos abençoados por vivermos o que está escrito na palavra, como toda a nossa família também, ela é abençoada pela proteção que essa casa dá. Quando os filhos encontram uma proteção nos pais, eles crescem menos ansiosos, eles crescem menos preocupados com o dia a dia, porque eles encontram confiança no seu pai. Da mesma forma somos nós. Nós estamos construindo a nossa vida na palavra e nós estamos construindo a nossa vida na confiança que nós temos no próprio Deus. Então, nessa noite eu quero encorajar você a viver não pelos seus sentimentos ou pelas suas emoções, mas viver pela prática da palavra. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Ela diz que a sua família será abençoada, então viva de uma maneira que a sua família será abençoada. Ela diz que você terá paz, viva de uma maneira em que você terá paz, porque assim você estará decidindo construir a sua casa sobre a rocha. É uma decisão, é uma escolha. Você pode viver baseado nas suas emoções, mas a cada dia você estará de um jeito, a sua vida será uma montanha russa. E é o que a gente vê hoje em dia na maioria das pessoas. A gente às vezes encontra com alguém que está bem pela manhã e na parte da tarde ela já não está mais bem. E por quê? Porque a vida dela tem sido norteada pelas emoções. Não que as emoções não sejam boas, elas são ótimas, mas não para colocar a nossa vida em cima delas, porque elas são constantemente mudadas. Deus nos deu as emoções não para que a nossa vida estivesse colocada em cima delas, mas para que nós possamos viver com alegria, para que nós possamos sentir as emoções de um dia sairmos pela chuva, como aconteceu hoje, né? Uma grande chuva aqui em Piracicaba. Como é gostoso, eu me lembro do tempo de criança, nos dias de chuva, eu brincando na rua, jogando bola, aquela sensação da chuva caindo sobre a pele. As emoções são muito boas, mas não para nortear a nossa vida. Todas as escolhas que você toma baseada nas emoções, ela corre o risco de você fazer algo que você não deveria.
Não é o que acontecia quando nós éramos mais jovens? Nós escolhíamos o namorado ou a namorada, né, o menino ou a menina, baseado nas nossas emoções, naquilo que nós sentíamos no momento. Só que, como nós percebemos através da maturidade, as emoções, uma hora elas estão de um jeito, outra hora elas estão de outro. Por isso que o amor não é colocado como uma emoção apenas, mas ele é colocado como uma decisão, porque no amor nós decidimos, através da razão, continuarmos juntos com aquela pessoa que nós escolhemos amar. Agora, se nós somos norteados pela emoção, imagina você acordar num mau dia, você acaba um casamento, você acaba um noivado, você acaba um namoro, porque você simplesmente acordou num mau dia. Então nós precisamos viver escolhendo colocar a nossa casa sobre a rocha. E fazendo isso, nós construiremos através do quê? Do conhecimento da palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais a nossa casa vai sendo colocada sobre a rocha. Nós precisamos entender que o esforço de construir uma casa sobre a rocha é muito maior, porque é difícil buscar um conhecimento de Deus, buscar uma prática de Deus quando o mundo oferece tantas alegrias passageiras. Mas a casa que deu mais trabalho para ser construída é aquela que vai oferecer maior proteção a todos aqueles que estão dentro dela. Por isso que nós devemos escolher, então, construir a nossa casa sobre a rocha. Pastor, como que eu adquiro mais conhecimento? Através da própria palavra, de você ler a Bíblia Sagrada, de você meditar na Bíblia Sagrada, de você ter uma prática de oração no dia a dia, de você também ter uma prática de participar de uma família de fé, onde você também estará sendo alimentado no Espírito. Esses dias atrás uma pessoa me perguntou: mas eu preciso ir à igreja para ser alimentado no Espírito? Não, você não precisa participar de uma igreja para ser alimentado no Espírito, mas você precisa participar de uma igreja para fazer parte do corpo de Cristo. Nós não conseguimos ser corpo de Cristo de maneira individual, porque Deus nos chama de corpo de Cristo através do apóstolo Paulo, porque nós estamos ligados uns aos outros. Então nós estamos amando as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos cuidando da pessoa que está ao nosso redor, nós estamos vivendo com essas pessoas que estão ao nosso redor. Talvez você diga: mas pastor, estar em uma igreja pode me ferir, estar em uma igreja eu posso acabar frustrado, estar em uma igreja eu posso ter relacionamentos ou maus relacionamentos. Claro, mas você também pode ter um ombro amigo quando você não estiver num dia bom. Você pode ter uma palavra amiga através de alguém que simplesmente se torna a boca de Deus para você. E não somente isso, mas você começa também a abençoar pessoas que estão ao seu redor através do seu talento. Por isso que é tão importante nós participarmos de uma igreja local, de uma família de fé, onde nós estaremos crescendo, não só como crianças a primeiro momento espirituais, mas nos tornando maduros ao ponto de amanhã nós não estarmos mais sendo alimentados pelos outros, mas alimentando outras pessoas. Não é esse o conceito de família? Quando Alice nasceu, e eu tive a primeira responsabilidade como família, agora eu preciso trazer alimento para minha filha, eu me lembrei de que um dia eu também fui cuidado pela minha mãe. Eu também tive alguém que cuidou de mim. Agora eu já me tornei maduro, então eu estou cuidando de alguém, mas antes eu precisei de alguém que cuidasse de mim. E é por isso que Jesus tem uma família de fé, porque você pode ser cuidado
através do leite espiritual quando você é uma criança, mas a partir do momento que você vai construindo a sua casa sobre a rocha, que é a palavra, você vai se tornando uma proteção para todos que estão ao seu redor e você vai transbordando desse amor de Cristo. Você vai agora não mais precisando das outras pessoas, mas você passa a cuidar das outras pessoas. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você escolha construir a sua casa sobre a rocha e que não só você, mas toda a sua família seja abençoada. Que Deus abençoe muito o seu coração, a sua vida e toda a sua família em nome de Jesus e até amanhã. Não, amanhã não, né? Amanhã é folga, amanhã é sábado. Até domingo, 5 horas da manhã com uma meditação e 7 horas da noite, às 19 horas, com uma palavra de Deus online para abençoar a sua vida. Até domingo então, se Deus quiser.